Boa noite, hoje é quinta-feira, 21 de janeiro e você vai ver. 25 proposições são avaliadas pela comissão representativa. Um dos documentos do vereador Wilson Liu pede a manutenção da tubulação na rua Eduardo de Brito. Ela tem 50 anos ou mais e o nível pluviométrico que nós tínhamos, que tinha que passar pelas galerias, talvez era 1/3 do que é hoje. O vereador Márcio Patucci assume interinamente a prefeitura. Respeitando tudo aquilo que já vem sendo feito, procurando atender e conciliar a atividade do prefeito com as ações também importantes para a nossa cidade. E nas reprises de junho, vamos lembrar uma audiência que debateu a perturbação do sossego público na Rua Independência. É uma mudança muito mais cultural de comportamento das pessoas do que alguma lei que pudesse impor algum tipo de sanção. E ainda, como foi a primeira reunião da Comissão Especial para o acompanhamento do processo de modernização do aeroporto. Quando nós chegarmos em Brasília, chegarmos com dados técnicos suficientes para apresentar. Ora, esse aeroporto vai durar mais 10 anos. Durante o período de recesso, uma comissão representativa é instaurada na Câmara Municipal para dar sequência aos trabalhos legislativos. Na reunião desta semana, o grupo avaliou 25 proposições. O encontro foi coordenado pelo presidente da comissão representativa, vereador Marcos da Silva. Inicialmente, ele comunicou aos colegas o recebimento de 2 vetos do Executivo. O prefeito rejeitou totalmente o texto do vereador Eduardo Pelicioli, que autoriza a troca de uma autuação de trânsito por uma doação de sangue. Também não foi aceita a proposta de regular os procedimentos para a limpeza dos reservatórios de água da cidade. A votação acontece no início do período ordinário. Os trabalhos na Câmara, como eu já comentei, ele não para, ele segue, só existe o recesso até o dia 15. Então é discutido nas comissões e depois ele vai à votação para ver se realmente se mantém o veto ou se derruba o veto. Das 25 proposições analisadas pela comissão, temos indicações, pedidos de providências e de informações. O vereador Wilson Liu, por exemplo, fez um pedido à administração. Ele solicita a manutenção da tubulação na rua Eduardo de Brito. Vamos ter que construir, de fato, saídas e devagarinho pensar para os próximos anos orçamento para que se possa rever isso, porque a tubulação que aí existe, ela tem 50 anos ou mais e o nível pluviométrico que nós tínhamos, que tinha que passar pelas galerias, talvez era 1/3 do que é hoje, porque com a pavimentação asfáltica, praticamente todas as ruas, isso melhorou e ficou bonitinho, ficou bom para se andar, especialmente de carro, de bicicleta, de moto, mas criou um problemão para a água, porque cai 3 pingos já forma um riacho, e antes não, isso penetrava. Então, só para destacar um elemento que não é uma indicação daquele local específico, mas isso é um problema da cidade. O relator Wilson Liu também anunciou o arquivamento de um requerimento do vereador Isamar Oliveira. O pedido era para nulidade da votação da lei orçamentária. Nós acompanhamos o raciocínio que a Procuradoria da Casa fez e que os vereadores já na reunião passada discutiram, porque o pedido de novo veio sem os 2/3 necessários para uma anulação. O protocolo, pelo regimento, deve ser na primeira sessão ordinária subsequente, e não é esse o caso. E, além de que havia entendimento e respaldo jurídico, a sessão aconteceu dentro dos trâmites normais do processo jurídico e legislativo, todo correto, não tem nenhum erro. Havia um entendimento de que essa era a maioria e foi trabalhado todo o tempo assim. Então nada justifica dizer esta sessão foi errada e as outras foram certas. Não. Agora já há jurisprudência que possibilite que para o próximo ano nós possamos estabelecer, inclusive no regimento que está sendo revisto, que a maioria será 11, ponto final. Então por isso emitimos parecer contrário, porque a Câmara ela não pode brincar de porque uma sessão, eu gostei, não gostei, e aí eu vou
inventar alguma coisa e vou anular. Não, a Câmara tem que ser séria e ela tem legislação e nós cumprimos isso. Na próxima semana, um novo grupo de vereadores assume os trabalhos na Casa Legislativa. A comissão será formada pelos titulares Eduardo Pelicioli, Paulo Necli, Renato Tchecker e Rui Lorenzato. A suplência ficou com Gleison Consalter, João Pedro Nunes, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante e Paulo Pontual. Hoje termina essa primeira comissão representativa, volta na quarta-feira às 14 horas outros vereadores titulares. Eu vou permanecer na quarta-feira à frente dos trabalhos como presidente, porque o nosso então presidente Márcio Patucci vai assumir o executivo. Amanhã, o presidente do Legislativo, o vereador Márcio Patucci, assume pela quarta vez a prefeitura. Ele fica no cargo interinamente por uma semana durante as férias do chefe do Executivo, Luciano Azevedo. A administração é do prefeito Luciano, mas claro que as responsabilidades enquanto prefeito interino, elas são inerentes ao cargo. Nós, como já fizemos isso nas outras 3 passagens, iríamos desempenhá-la da melhor forma possível, respeitando tudo aquilo que já vem sendo feito, procurando atender e conciliar a atividade do prefeito com as ações também importantes para a nossa cidade e obviamente que desejamos um bom descanso ao prefeito Luciano, que a gente sabe que é necessário, sobretudo num ano que é um ano eleitoral, um pouquinho atípico para os políticos, né? Que a gente tem que fazer uma divisão das nossas funções também com as questões políticas, mas isso é natural, é normal. Após um caso confirmado de dengue em Passo Fundo, cerca de 100 agentes da Secretaria de Saúde realizam iniciativas focadas no combate à doença. As equipes visitam e orientam a comunidade para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Denúncias de locais com acúmulo de água devem ser feitas pelo telefone 3046-0073. O Plano Municipal de Cultura está disponível na internet. O objetivo é compartilhar o documento para que cada cidadão possa ajudar na construção de políticas públicas para a área. Neste ano, haverá uma conferência para validação do PMC. Saiba mais sobre o plano através do site que está aparecendo no vídeo. E a seguir, a gente retoma as reprises de 2015 com uma reportagem sobre a perturbação do sossego público na Rua Independência. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. O Jornal da Câmara está de volta para dar sequência às reprises de 2015. Vamos acompanhar agora a reportagem produzida no início de junho, quando a Comissão de Educação e Bem-Estar Social promoveu uma audiência pública para debater os problemas relacionados à Rua Independência. A aglomeração de pessoas na via era motivo de transtornos para quem vivia ou frequentava a região. Reduzir a perturbação do sossego público na rua mais boêmia da cidade é de interesse de todos. O encontro foi proposto por vereadores que diariamente recebem reclamações sobre problemas relacionados à via. Se fez necessário chamar essa audiência pública e ouvir as partes, colocar frente a frente os órgãos da segurança pública do município, do estado, os empresários e os moradores da Independência.
E foi bem produtivo, porque dessa reunião conseguimos buscar alguns encaminhamentos que eu acho que vai melhorar a vida de todos. O representante da Associação de Moradores e Amigos do Centro explica que o barulho noturno é muito comum de segunda a segunda. Por isso, a comunidade, além de perder o sono, perde também a paciência. Muitos moradores, como eu, têm relatado que o barulho excessivo de algumas casas noturnas localizadas na Independência tem sido um fator de grande incômodo, Também o barulho dos usuários, das pessoas que estão na rua, tem sido muito alto, de gritos, também barulhos de som de carros, muito excessivos. Fora também a sujeira na rua que é deixado e amanhece as calçadas cheias de garrafas, sacolas, enfim. Falta também um pouco de educação daquelas pessoas que estão utilizando aquilo que seria um lugar para se divertir, Há 3 meses, em uma reunião no Ministério Público, ficou acordado que a Brigada Militar iria ampliar a fiscalização na Independência. Agora, as abordagens estão mais frequentes e, por isso, diminuiu o número de ocorrências. Algumas operações somente a Brigada Militar, outras operações em conjunto com os demais órgãos municipais e órgãos da Brigada, outros batalhões da Brigada, como o Batalhão Ambiental, Batalhão de Operações Especiais, nessa área, já que existem tantos problemas de perturbação do sossego. Então é comum operações. São mais ocorrências de desordem, de som alto, de algumas brigas nesse local, o consumo de bebida alcoólica, algazarra, é o que é comum nesse tipo de ambiente, Carla Gonçalves, frequentadora da rua, reclamou de excessos nas abordagens e pediu uma atenção da Prefeitura. Precisa haver fiscalização, precisa haver policiamento, com certeza. E eu acho que isso precisa de uma forma constante, permanente, mas a gente tem que se sentir protegido e não ameaçado. Eu entendo do ponto de vista da Brigada Militar, é à noite, as pessoas estão consumindo bebidas alcoólicas, que isso pode refletir no comportamento delas. Mas eu acredito que seja possível se chegar num meio termo onde o processo ele seja tranquilo quando chegar a Brigada Militar e não a pessoa se sentir ameaçada, porque infelizmente eu tive uma experiência negativa com abordagem, e foi muito ruim, foi horrível e chega num momento assim que tu não sabe nem mais o que fazer. A situação também preocupa os comerciantes. Nos últimos dias, os donos de bares e restaurantes sentiram uma queda no movimento. Para melhorar o aspecto da rua, eles tiveram a ideia de ajudar na limpeza e manutenção da ordem. Nós estamos fazendo o possível para que isso venha melhorando. A abordagem da brigada ajudou bastante a inibir o pessoal que vem ali para fazer bagunça e não fazer uma festa bacana. Passo Fundo é uma cidade que vem crescendo, uma cidade universitária, então não adianta fazer uma ação para inibir totalmente o pessoal que vem ali, porque isso só vai ocasionar o quê? Que o pessoal migre para outro lugar. Então a gente vem aqui conversando com todos para achar um senso comum de que aquilo venha melhorar e se torne um ambiente agradável, um ambiente que não venha a causar complicações nem para moradores, nem para empresários, nem para a sociedade em geral. O vereador Sidney Ávila ficou satisfeito com o debate e da audiência pública saíram encaminhamentos importantes. Criar uma Câmara temática específica para a Independência, aonde será feito todo um trabalho, inclusive de prevenção ao barulho, porque a questão da sujeira já foi resolvida por parte dos empresários da Independência, a fiscalização continuar agindo para buscar eliminar ali os focos de som alto, da baderna noturna, da incidência de brigas na Independência, e buscamos também fazer com que a Independência seja uma área de lazer da cidade. O processo principal seria uma mudança cultural das pessoas, em saberem que eu tenho direito ao lazer, mas eu não posso invadir o direito do descanso, do repouso da outra pessoa, Essa seria a principal mudança, mas é uma mudança muito mais cultural de comportamento das pessoas do que
alguma lei que pudesse impor algum tipo de sanção ou restrição. A Independência é um ponto de referência na cidade. As pessoas que vêm de fora, elas querem sair, elas vão aonde? É ali que elas vão. Então a gente precisa pensar na Independência como um espaço de lazer da cidade de Passo Fundo. E não o que talvez às vezes aconteça das pessoas ficarem estigmatizando quem frequenta. Ah, é baderneira, é bagunceiro. Mas não, existem pessoas que fazem isso, mas a grande maioria não é. Eu acredito que isso vai ser um grande ganho se nós trabalharmos a questão da segurança pública, a questão do som, a questão da sujeira, da baderna. Isso vai tranquilizar tanto os moradores como os comerciantes, e a Independência vai continuar sendo um local de lazer. E chegou o momento de rever a primeira reunião da Comissão Especial para o Acompanhamento do Processo de Modernização e Ampliação Sustentável do Aeroporto de Passo Fundo. Inicialmente, o presidente da comissão, o vereador Paulo Necli, argumentou sobre a necessidade de apoiar a realização de obras no Lauro Cortes. Nós temos que deixar bem claro à sociedade de Passo Fundo que nós, Câmara de Vereadores, os 21 vereadores, eles não vão deixar sair de Passo Fundo esse investimento que o governo federal fará no aeroporto de Passo Fundo. Vamos deixar bem claro isso. A Câmara de Vereadores quer sim os 44,5 milhões investidos em Passo Fundo, melhorando o atual aeroporto de Passo Fundo, né? Porque ele apresenta muitas deficiências hoje. O grupo também discutiu a viabilidade de aprovar ainda nesta legislatura uma área para a construção de um segundo aeroporto. Afinal, a região de Passo Fundo está em constante desenvolvimento. Um aeroporto a nível de passageiro e de carga. Isso Passo Fundo merece. Passo Fundo é um polo regional em todos os setores. E não vejo outra maneira, porque o atual aeroporto ele vai estar sucateado logo ali, no máximo 8 anos, 10 anos. Então nós queremos, é nossa obrigação dos vereadores, 21 vereadores, deixar uma futura área reservada, desapropriada, paga pelo governo federal. Os parlamentares vão visitar algumas áreas que poderiam ser destinadas para o novo aeroporto. Uma é a área do Aeroclube, que é uma área do município já, são 55 hectares. E outra é uma área que no passado, há muitas décadas atrás, o então governador do estado, Leonel Brizola, desapropriou. E depois, por motivos que a gente ainda desconhece, ela foi leiloada, né? E hoje é de uma propriedade particular. Mas volto a insistir, Passo Fundo quer os 44,5 milhões, sim. A temática ambiental também está entre as preocupações dos vereadores. Nós vamos ouvir todos os setores, as forças vivas da sociedade de Passo Fundo. Todos, a CIS, a CDL, os ambientalistas, enfim. Vamos estar o PF, que tem colaborado muito com o Passo Fundo. Vamos procurar pessoas que conhecem, sabem e conhecem o ramo dos aeroportos do Brasil inteiro, né? Quando nós chegarmos em Brasília, chegarmos com dados técnicos suficientes para apresentar. Ora, esse aeroporto vai durar mais 10 anos. Então, Passo Fundo já quer hoje uma área desapropriada para um futuro aeroporto regional de carga e passageiro. Mesmo com a criação da comissão especial, a situação do aeroporto não mudou. Conforme o executivo, a verba de 44 milhões só será liberada após a apresentação do projeto e a abertura do processo licitatório. Por isso, em 2016, os vereadores vão retomar as ações de acompanhamento do processo de modernização do Lauro Cortes. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!